Boa noite, irmãos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 11/5/2025, agora são 18 horas e 31 minutos. Eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho e estamos aqui para o nosso culto da família. Se você chegou aí pelo YouTube, queria que você soubesse, nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e você poderá participar conosco, basta você apertar um botãozinho que tem aqui na parte superior, tá? Se tiver perguntas, se tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, você vai encontrar na página também o nosso WhatsApp, e tem também o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e aí você vai poder falar conosco. Todos os nossos cultos são gravados, né, disponibilizados no YouTube. Se você quiser participar conosco, fica à vontade, só entrar aqui nessa sala com o microfone e a câmera desligados e participar conosco, tá bom? Bom, quero fazer uma breve oração aqui para trazer, o pastor vai trazer a mensagem daqui a pouquinho. Então, fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por esse momento tão agradável em família aqui. Nós podemos, Pai, nos reunir para te conhecer melhor, para receber a tua mensagem, receber a tua manifestação, Senhor, as correções necessárias e assim por diante. Pai, venha nos abençoar. Abençoa o pastor Valdo, que vai trazer a mensagem, Senhor, e que o Senhor possa falar através dele, falar aos nossos corações. Abençoa a sua casa, a sua família, seu filho, a sua nora, Pai. Cuida da casa do Valdo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valdo, é com você, meu querido pastor. Bom, meus irmãos, deixa eu dar uma ajustada aqui. Aí. Bom, meus queridos, hoje é um dia, né, muito especial, que é o Dia das Mães, né, que é comemorado internacionalmente. E hoje é um domingo, que é onde nós temos o nosso culto da família. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você que tem como título A Religião do Homem, né? A religião do homem. Já que o homem é um ser que ele tem esta tendência, né? Ou seja, ele tem essa questão natural, que é de buscar, né, algo transcendente. O homem, na verdade, ele se sente muito vulnerável, já que ele sabe que o fim dele vai ser a morte, né? O único ser que sabe que um dia vai morrer é o ser humano, né? E ele tem mesmo esta necessidade de procurar uma explicação sobre o que será, né, depois da morte. O grande dilema, né, do ser humano é este daí, né? O que nós fazemos aqui, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde nós iremos, né? E nisto, a humanidade, a Bíblia nos mostra que existem influências de seres espirituais, né? Quando você pega ali no Velho Testamento, você vai ver que existe uma influência muito grande de seres espirituais, né? Sabendo, entendendo essa vulnerabilidade do homem com relação às implicações do desconhecido, né? Faz com que, muitas das vezes, qualquer sinal extraordinário faz com que o homem se proste e passe até a adorar, né? Isso daí nós conseguimos observar no Velho Testamento, são as passagens, né, onde a manifestação dos seres angelicais
e o homem se prostra diante desses seres, né? Necessário foi Deus enviar o seu próprio filho para revelar para a humanidade, né? Não através de um profeta, nem mesmo através de Moisés, Deus não foi possível de Deus ser revelado, né? Foi apenas através do Filho. Somente o Filho poderia estar mostrando quem verdadeiramente é Deus para a humanidade, onde ele trouxe a palavra que foi escrita, né, os evangelhos, através dos teus apóstolos e discípulos, né? São os textos que nós temos hoje como os textos sagrados, que nós temos como nossa regra de fé e prática, né? Que está ali, que estão, essas regras estão contidas no Novo Testamento, né? E então é onde o mundo ele conhece, né, aqueles que os seguidores de Jesus Cristo como cristãos, né? Onde de alguma forma foi oficializado, né, esta questão de seguir a Jesus Cristo como cristianismo, né? Onde eles colocam, quando fala cristianismo, dentro desse pacote é colocado aí todas as vertentes, né, ligadas à crença em Jesus Cristo, né? Onde se coloca os católicos como cristãos, onde é colocado os evangélicos como cristãos, os espíritas também, né, como cristãos, aqueles que têm um certo respeito e admiração, né, por Jesus Cristo, e muitas das vezes são também considerados como cristãos, né? Mas o fato é isto não apenas num determinado local, ou numa região, ou num país, um determinado povo, né? Assim como os judeus têm, como Deus, né, revelou-se a um determinado povo, né? No caso ali, os israelitas, né? Que Deus se manifestou de uma forma regional, né? Mas o fato é que Jesus ele foi difundido em diferentes povos, né? Você vê que Jesus, o Evangelho, né, ele é pregado dando testemunho de Jesus Cristo, né, em diferentes nações, em diferentes costumes, né, em diferentes etnias. Ali se forma, né, o grupo dos cristãos, né? Dentro desses cristãos, nós temos aqueles que são fiéis, né? Considerando fiéis, são aqueles que têm como regra de fé e prática, né? É o Novo Testamento, tá certo? Às vezes faz uso também do Velho Testamento, mas dentro do contexto de Jesus Cristo, né? Dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? E então é o grupo de pessoas que eu posso dizer que eu faço parte, são aqueles que têm como regra de fé e prática a Bíblia, né? A Bíblia e seguindo o Novo Testamento, né? Que é o Testamento da Graça, né? Então, meus irmãos, o que por que eu coloquei assim como título A Religião do Homem, né? Porque Jesus Cristo ele não veio, né, com a intenção de mudar a cultura de um povo, né? O Senhor Jesus ele não veio com o propósito de mudar a cultura de um povo. Ele não veio com o propósito de fazer com que o brasileiro, né, se vestisse como um judeu, por exemplo, né?
O Senhor Jesus, ele não veio trazer uma mensagem para que os índios, né, pudessem mudar os costumes, mudar a maneira de vestir, por exemplo, né? Então, esse não foi o propósito do Evangelho. Ou seja, quando os missionários eles vão para o mundo para levar o Evangelho, no propósito, né, de levar as boas novas, né? Que boas novas são essas? As boas novas do Evangelho, né, que nós vivemos em tempo de graça, onde o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, e nós, em Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao céu, né? Livre acesso ao verdadeiro Deus, ao nosso Pai Celestial, né? Então, quando os missionários eles saem para levar o Evangelho nos 4 cantos da terra, né? Os missionários eles não chegam lá com um kit, né, para distribuir para os povos. Um kit onde ali vai ter uma Bíblia, vai ter um terno naquele kit, vai ter ali gravata naquele kit e se distribuir para, no campo missionário, né, fazer uma distribuição desse kit. Não, né? Os missionários eles chegam única e exclusivamente com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E vão estar ali levando o ensinamento de Jesus Cristo. Muitas das vezes, as pessoas que questionam os missionários, né, entendendo que eles estão ali para fazer um trabalho de aculturação, né, daquela etnia, uma aculturação dos índios, ou seja, querer mudar a cultura dos povos, né? Mas isso não isso é uma mentira, tá certo? Porque eles vão ali para levar a mensagem do Evangelho, né? Que não tem esta conexão aí de querer mudar usos e costumes, né? Então, meus irmãos, por que isso? Porque Jesus Cristo ele veio com um propósito único, que é o propósito de mudar o interior do homem, né? Mudar o caráter do homem. Ele veio fazer com que o homem, né, adquirisse um amor, né? Um amor conforme o amor dele. Ele disse, né, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei, né? Então, o propósito do Evangelho não é de fazer com que a humanidade toda fosse feita de uma única massa, né? Com os mesmos costumes, né? Com os mesmos usos e costumes, né? Porque isso às vezes é muito comum nas igrejas. Tem igreja que tem como uso e costume, às vezes não cortar o cabelo, manter o cabelo comprido, ou então as vestimentas, né? Como uso e costume de as mulheres não usarem calça, né? Ou seja, isso é muito comum dentro das igrejas, das denominações, que nós entendemos isto como usos e costumes, mas que isso não é algo limitante para a salvação, né? Então, e o propósito de Jesus Cristo é levar as boas novas em testemunho a todas as nações. Nós podemos, vamos lá em Apocalipse 7,
Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. E diz assim: olha só. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia conter, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, né? Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Né? Então, aqui mostra que Jesus Cristo, Senhor, Jesus, ele é Senhor de todas as nações, tribos, né? Ele não teve um determinado povo como algo predileto, né? Por quê? Porque Jesus, ele não é você cultuar, né, o evangelho, você não está com o propósito não está ligado a uma religião, vamos dizer assim, uma religião ligada a uma determinada cultura, né? Ou seja, o evangelho ele serve para qualquer cultura, de qualquer povo, nação e tribo deste mundo, né? Não é uma religião ligada a uma determinada raça, né? Ou seja, todas as raças, tribos, nações foram convidadas, né, a participar, né, do mesmo pão, da ceia do Senhor, independente ali dos seus usos e costumes, né? Então, irmãos, por quê? Porque, na verdade, os valores do Evangelho de Jesus Cristo, né, eles são valores universais, né, que servem para qualquer etnia qualquer etnia do universo, né, vamos dizer assim, do mundo, né? Então, Jesus Cristo, ele veio trazer o quê? Um encontro, um relacionamento para com Deus, independente da tribo, nação, do costume, né? Interessante isso. Teve uma vez que eu estava pensando, né, com relação aos costumes dos povos, né? Os índios, eles não usam uma roupa conforme nós usamos, né? Nós sabemos disso. As mulheres, elas ficam seminuas, né? E aquilo faz parte da cultura indígena, né? Então, para servir a Cristo, não quer dizer que elas vão ter que mudar a sua cultura, elas vão ter que colocar a roupa, né? Vão ter de colocar ali os ternos, né? Os índios, para estar, para que aquelas pessoas sejam salvas e conheçam o evangelho. Não, né? Eles, dentro daquela cultura mesmo, do jeito que eles se vestem mesmo, eles podem muito bem serem evangelizados, né? E os índios, né, e as índias terem condutas em santidade, né, mantendo os seus costumes, né, mantendo os seus costumes. Poderá sim, né? E, inclusive, tem o nome do missionário que foi trabalhar na Índia, o Hudson Taylor, né? Hudson Taylor, ele foi missionário na China, né? Ele chegando na China, junto com um grupo de missionários, começaram a levar a mensagem, né? A mensagem do evangelho para os chineses, né? Então, o Hudson Taylor, ele
ele estava assim, muito assustado com a ineficiência, né, do evangelho que estava sendo pregado ali. Eles, sabe, fizeram de tudo mesmo para conseguir levar o evangelho para aquele povo, né, no caso, os chineses, né? E a equipe foi uma equipe grande, eles foram assim, tiveram recursos, né? Tiveram uma boa estadia ali na China para levar o evangelho. Tinha muitas igrejas, né, que estavam apoiando aquele trabalho missionário, né, de evangelizar a China, mas eles notaram que algo estava acontecendo, que o Espírito Santo precisava estar ali orientando, né, qual que seria a melhor estratégia para que a palavra pudesse chegar no coração dos chineses, né? Então, o Hudson, em oração, ele teve uma inspiração. A inspiração foi o seguinte, inclusive ele foi muito questionado pelos seus colegas, né, os seus irmãos missionários, pela estratégia que ele adotou para levar o evangelho para os chineses, né? E a estratégia foi o seguinte, ele apareceu vestido de chinês, né? E os colegas foi muito questionado, né, pelos missionários ali que estavam com ele, muito questionado ele estava vestido como um chinês, com aquelas roupas de chinês, né? Ele até mudou o penteado para se parecer assim, como se ele estivesse respeitando a cultura chinesa, né? Foi muito questionado pelos seus colegas missionários, mas aí os chineses começaram a dar ouvido pela palavra de Deus, sabe? E ali foram milhões de chineses, né, que são frutos da pregação do Hudson Taylor, né, na China. Então, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo nos ensinou que devemos fazer, né, de forte para os fortes, fracos para os fracos, né, de sem lei para os sem lei, sabe, irmãos? Foi o que o Espírito Santo mostrou para ele na China, né? Então, meus irmãos, o que nós observamos, e com relação, já que Jesus Cristo, né, é um Deus que ele não se preocupa com a cultura dos povos, né? O evangelho está relacionado com a transformação do homem, né? Fazer daquele homem um homem carnal, como que se corrompe, né? Como um homem espiritual, né? Aquele cidadão terreno, eles preparam esse cidadão terreno para um cidadão celestial, né? Mudando o seu interior, conforme o evangelho fala, né? Que nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum a não ser o ser uma nova criatura, né? Independente da cultura local, né? Então, Jesus ele veio trabalhar o homem dentro deste aspecto. Mas a cultura é muito importante, tá? A cultura dos países, né, das etnias serem respeitadas, né? Isto, em termos de evangelismo, é algo importantíssimo, né? Essas culturas serem respeitadas. Até eu dei o exemplo aqui do Hudson Taylor, né? Que ele teve aquele respeito pela cultura local e não querendo mudar, né, a cultura chinesa, né? É lógico, né, irmão? Desde que não seja uma cultura que esteja adorando o diabo, né? Esteja adorando ligado a algo transcendente, né? Então, irmãos, veja bem, então nós devemos nos atentar muito com relação a isso, porque o que acontece? Eu vou dar algum exemplo para vocês, né? Teve um certo período na igreja, né, que
o piano ele não era colocado nos louvores, porque o piano era um instrumento que era muito utilizado nos cabarés da época, né, naquelas casas de prostituição, casa de show. Então, eles usavam muito o piano, né, para tocar ali, né, nesses ambientes. Né? E quando o piano começou a ser introduzido dentro das igrejas, aquilo ali trouxe um problema muito grande. Né? Muitas denominações ali não aceitaram, né? Aquelas que colocaram o piano, elas foram questionadas, né? Porque dizendo ser um pecado, você está ali profanando, né, o altar, colocando um piano para ser utilizado nos louvores da época, né? Então, irmãos, por quê? Porque naquela época a cultura, né, local, teve uma dificuldade muito grande de colocar aquele piano, né, como instrumento de adoração. Né? Tiveram, por mais que os pregadores vinham com os argumentos, né, do Evangelho, argumentos bíblicos, né, mostrando, porque a própria palavra de Deus fala, né, todas as coisas não são lícitas, né, mas nem todas convêm, né? Ali na época, será que convinha entrar com piano dentro da igreja? Né? Será que ali na época, dentro daquele contexto histórico, aquilo ali não era um problema que poderia causar um escândalo? Né? E, através do escândalo, alguém afastar até do evangelho? Né, irmãos? Então, será que era pecado colocar um piano dentro da igreja? Se era pecado, hoje não é pecado? Né? Naquela época era, hoje não é? Então, irmão, são questões que nós podemos entender dentro da seguinte ótica, né? A sociedade naquela época ela tinha uma barreira muito grande, né, de ter esse piano lá dentro, né? Na época ali poderia ser respeitada, sim, aquele povo, né, que tinha aquela cultura, poderia ser respeitado, né? Eu digo isso pelo seguinte, hoje, vou dar um exemplo, tatuagem, né? A tatuagem era algo assim, né, que era um símbolo de rebeldia, né? Aquela pessoa que se tatuava, né, ela era colocada como uma pessoa rebelde, né? Então, hoje, nós notamos o quê? Que as igrejas já têm aceitado mais essa questão da tatuagem, né? Nós temos observado, né? Tem ministérios aí que não vê problema nenhum na pessoa se tatuar. Tem muitos. E esse ministério, o Espírito Santo não está atuando ali, não estão, né, agindo dentro daqueles ministérios, né? Porque hoje nós notamos o seguinte, que a sociedade ela já aceita mais essa questão da tatuagem, né? Antigamente, uma pessoa tatuada, ela não conseguia, assim, dependendo do emprego, ela não conseguia um emprego. Não conseguia, não. Chegava lá com o braço de tatuagem, já hoje, né, considerando, né, as exceções também, né, não é tanto problema assim, uma pessoa conseguir um emprego e ela com a tatuagem. Então, o que acontece? Começou a haver uma certa aculturação, né, dentro daquele país, ou daquele estado, ou daquele povo, né, uma certa mudança dos valores culturais dentro né, das coisas relacionadas
aquilo que antes a sociedade não via com bons olhos e hoje já passou a não ser problemático, né? Então, irmãos, por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o quê? Ele veio trazer as boas novas do Evangelho, né? Que essas boas novas do Evangelho, ela não está ligado em estar mudando cultura de países, né? Os evangélicos lá do Oriente Médio, as mulheres elas se vestem parecidas até mesmo com as muçulmanas, né? Mas elas são cristãs, né? Mas mantêm aquele uso e costume do país, né? E mesmo porque teriam uns problemas muito sérios se não agisse daquela forma, e se elas agindo daquela forma, com aquele tipo de vestimento, não quer dizer que elas não estão sendo fiéis ao Evangelho, né? Então, devemos sim nos atentar com relação a isso, que o Evangelho ele veio mudar o interior do homem, fazer com que o homem, independente, né, do país em que ele está, ele ter uma vida como servo de Jesus Cristo, né? Ele manter, né, a sua integridade, a sua santidade, né, em meio àquele povo, né, em meio àqueles costumes. Então, meus queridos irmãos, nós, lá em Coríntios, né, aquela passagem é relacionada ao cabelo, né, que fala que, com relação ao cabelo, que o cabelo é dado no lugar de véu, né, e que existia aquela discussão com relação ao cabelo da mulher, né, e aquilo ali, quando você olha, não apenas aquela passagem, como muitas passagens, aquilo ali está bem relacionado, está muito dentro do contexto cultural, né, da onde o evangelho estava sendo pregado, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, ele disse, olha, julgue a si mesmo, se é honroso com a mulher ande com o cabelo cortado, né? Por quê? Porque era um escândalo muito grande quando a mulher ela cortava o cabelo e muitas das vezes o homem, quando ele largava a mulher para desonrá-la, ele tosqueava o cabelo da mulher, né? Raspava o cabelo da mulher, que era algo muito desonroso para a mulher, né? E dentro da cultura ocidental, né, não tem problema nenhum a mulher cortar o cabelo, mas tem um cabelo curto, né? Mesmo porque tem um cabelo curto feminino e tem um cabelo curto masculino. São diferentes os cortes, né? E então a igreja, né, hoje nós temos de porque qual que é o propósito, né, maior? O propósito maior é para que o evangelho chegue até as vidas, né? Para que o evangelho chegue até os corações, para que não haja impedimento para que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado, né? Exemplo disso foi o Hudson Taylor, né? Ele percebeu que ali existia uma barreira muito grande para que o evangelho chegasse, e essa barreira era uma barreira cultural, né? Eles não queriam dar ouvidos àqueles que estavam lá com a roupa diferente, né? Terno, gravata, e eles entenderam, pô, esse pessoal veio querer mudar os nossos costumes milenares, né? Existem realmente barreiras. Então, necessário sim que o evangelho não exista impedimento para que o evangelho chegue até as vidas, as pessoas não pode haver impedimento que a palavra ela chegue ao encontro das vidas, porque somente a palavra pode libertar, né?
Somente a palavra pode libertar o homem. E muitas das vezes, por falta de sabedoria, nós impedimos, nós colocamos barreiras para que as pessoas venham a ouvir a palavra, né? E muitas das vezes, através de usos e costumes, né? Ali é pregada a verdade, mas existem essas barreiras para com que as vidas venham a entrar dentro das igrejas. Então, tudo isso é algo que a igreja deve considerar, né? Então, meus irmãos, tem um texto aqui que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 45. Filipenses 2, 45. Valdo, não tem 45. Não é Filipenses. Deixa eu ver. Não é 2, deve ser 2, 4. Deve ser 2, 4. Desculpe. É 2, 4 e 5, tá? Aí eu falei 45. Olha só. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Eu quero ler também, irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Primeiro Coríntios 10, 22. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes que ele, todos. Não, não é essa passagem. 10. 10, 20. Ah, tá. É 10, 24, né? Não busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem, né? Então, este versículo, né, irmãos, mostra que é o seguinte: nós sim devemos, né, abrir mão nós sim que devemos estar abrindo mão para poder abençoar, né? Abençoar. E então, meus queridos, nós devemos estar muito atentos com relação a isso. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer uma mudança, né, na nossa vida, né, fazer com que sejamos novas criaturas, né, e que nós temos ter cuidado para que não colocamos barreiras para que as pessoas ouçam a palavra, né? Temos observado aqui na igreja, né, quantas mensagens maravilhosas, né,
tem quantas mensagens, e a gente nota que pequenos grupos de pessoas apenas estão ouvindo. São mensagens que deveriam estar num estádio cheio, né? ouvindo a mensagem, né? Então, nesse momento, né, vamos nos colocar diante do Senhor. O momento que nós vamos fazer uma oração, né, para que a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, ela possa ter, né, toda essa liberdade, a sabedoria dos servos de estar levando a mensagem aos quatro cantos da terra. Amém, irmãos? E não nos preocuparmos com aquelas coisas ligadas, né, àquela tendência que o homem tem de querer mudar, trazer uma certa culturação dentro dos diferentes, né, e podermos estar levando o Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós louvamos teu nome e agradecemos por esse momento, essa oportunidade que nós temos de estar, Senhor, essa liberdade de estar levando a tua mensagem, levando a tua palavra. Papai querido, que muitas das vezes nós nos preocupamos, Senhor, não com aquilo que traz esperança, não com o irmão, aquele que precisa de receber da tua mensagem, da tua palavra. Muitas das vezes, Senhor, as igrejas, elas se preocupam mais com os usos, com os costumes, do que se preocupar em amar o pecador, aquele que está caído, aquele que precisa, Senhor, da tua mensagem, que precisa dos teus milagres. Então eu peço, papai querido, que o Senhor venha mover para no nosso meio, levantar para missionários que tenham a capacidade de manejar bem a espada da verdade e levar a tua mensagem, Senhor. E dê-nos a nós o discernimento, Senhor, para que nós jamais venhamos a ser enganados pelas falsas doutrinas, enganados pelos falsos mestres, e tenhamos todo o discernimento, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém. Glórias ao nosso Senhor.